Olá, pessoal. Estamos iniciando a nossa terceira lição do trimestre. Vamos falar sobre as abominações do Templo de Jerusalém. Como vocês sabem, o templo ele era um lugar sagrado para Israel, né? E estaremos então falando sobre essa profanação que acontece numa visão que o Ezequiel tem no capítulo 8. O texto áureo da nossa lição, ele diz o seguinte: E disse-me, filho do homem, vês tu o que esses estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verá maiores abominações. Então o que Deus fala? Deus fala para Ezequiel sobre as abominações e ainda fala para ele, vai ter mais coisa que eles estão fazendo ainda. A verdade prática, o lugar mais sagrado da terra se tornou o centro das abominações. E isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. O comentarista trouxe uma verdade prática mostrando que, assim como Israel estava profanando o lugar que eles mais veneravam, tipo apostatando da fé, ele está trazendo também para a nossa realidade de hoje, onde as pessoas também têm feito isso com o sagrado, né? Vamos andar um pouquinho aqui. Na nossa introdução, como você sabe, a introdução não é a introdução da lição, né? É montagem minha, a gente com as minhas palavras. Diz assim, para falarmos sobre as abominações do templo, é necessário entendermos o que o templo representava para o Deus, para o povo e para Israel, né? O que ele representava. Porque se eu estou falando da profanação, então eu preciso entender qual era a representatividade desse templo. Quando o povo estava no deserto, Deus mandou que fizesse um tabernáculo onde ele se manifestaria para tratar com o povo e também receber adoração. Após entrar em Canaã, já no período dos reis, Davi resolve fazer o templo, e Deus não permite, mas diz que seu filho Salomão o construiria. E assim o fez, está lá no capítulo de 2 Crônicas, no capítulo 3. No capítulo 7 do mesmo livro, Salomão inaugura o templo, e Deus manifesta a sua glória, prometendo santificar a casa. Porém, nos versículos 19 a 20, Deus adverte sobre os castigos se desviassem dos estatutos, tirando a glória e transformando em vergonha diante das nações. E é exatamente isso que eles estão fazendo no capítulo 8 do livro de Ezequiel. O templo era o local mais sagrado de toda a terra. O objeto mais importante estava lá no Santo dos Santos, a Arca do Concerto, onde Deus manifestava a sua presença. Então, nós vemos aqui uma apostasia muito grande, porque Israel não estava só caindo na idolatria, eles substituíram toda aquele ritual, aquela liturgia que Deus tinha trago para eles por idolatria, colocou deuses falsos, profanando o templo, e isso agride a santidade de Deus, ou seja, aquele lugar que eles deveriam mais venerar é o lugar que eles estavam mais desonrando, Então, nós temos aqui um pecado muito grave que o povo de Israel estava fazendo. É como se Deus estivesse avisando para Ezequiel, eu vou te mostrar para você ver por que eu vou destruir esse templo, porque já foi a minha casa, mas hoje não é mais, assim como tem acontecido hoje em muitos lugares, onde as pessoas adoravam Deus e têm tentado adaptar a nosso período contemporâneo. Hoje nós temos igrejas que estão tentando se adaptar ao pecado, ao mundo, trazendo coisas para dentro da igreja que não condiz com os princípios cristãos. Mas não é esse o caso, nós estamos tratando aqui por enquanto da nação de Israel. Sobre a visão, a segunda visão, porque a primeira visão nós conhecemos aquela lá onde ele foi chamado, então nós temos aqui a segunda visão, onde ele vê aquele homem com roupas afogueadas, e aí ele começa a ter esse mesmo homem, que é um ser, um anjo, levanta ele pelo cabelo, e aí na primeira visão, que foi no 5º mês do cativeiro Joaquim, 14 meses depois, Ezequiel recebe essa segunda visão, no ano 6º e no 6º mês, no ano 591. Nessa visão, ele recebe visão sobre a profanação do templo. Importante ressaltar que o templo ainda estava de pé. Então, Deus estava mostrando o templo, porque ainda estamos entre a primeira e a segunda deportação. Lá no rio de Quebar, nós estudamos lições anteriores. Então, na terceira deportação é que Nabucodonosor vem, destrói Jerusalém, destrói o muro e destrói o templo e leva os vasos para a Babilônia. Então, e ali acaba
de uma vez com aquele lugar que seria para Israel a sua glória, né? Nós temos 5 abominações no templo, né? Que a primeira era a imagem de ciúmes, nós vamos falar dela. Depois Deus manda Ezequiel cavar na parede e ele vê imagens de répteis, ídolos e animais abomináveis. E na terceira temos 70 anciões usando incensários aos ídolos, e as mulheres chorando por Tamuz, e os homens de costa para o templo adorando a Deus, né? Adorando o sol, corrigindo. Então são 5 abominações que eles estavam cometendo lá. Ezequiel foi transportado para Jerusalém em espírito, porém na visão ele é suspenso pelo cabelo. No versículo 3. E há quem diga que ele foi fisicamente, mas o texto diz em visões de Deus. Porém, isso não importa. O fato é que a ele foi mostrado a profanação do templo. No Novo Testamento, temos o caso de Filipe, que foi levado para Azoto, fisicamente pelo Espírito, né? Então, isso aí não altera nada. Se ele tivesse ido fisicamente, né, Deus poderia ter feito isso também, assim como ele fez com Elias. Ele levou no carro de fogo, e Filipe foi trasladado, então ele poderia também. O apóstolo Paulo já foi ao terceiro céu, chamado paraíso, em espírito, né? Ele fala, não sei se no espírito ou se na carne, mas ele foi até lá, né? Então, isso para Deus não importa. Importa que ele foi até lá, em espírito, e lá Deus começou a mostrar para ele o que os anciões estavam fazendo dentro do lugar sagrado, né? Vamos adiantando aí. Então, nós temos aqui sobre as abominações, a parte 1. Eu estou seguindo o roteiro da nossa lição. Era um ídolo que estava posicionado no portão que apontava para o norte. Talvez esse fato se identifique com Baal, que era chamado o Senhor do Norte. Na nossa lição, o comentarista ele fala que ele pode também ser identificado com Aserá. Só que Baal é chamado Senhor do Norte. E como é bem claro que está ao norte do altar, né, pode ser também a Baal, mas não sabemos ao certo qual Deus é, se era Deus Baal, se era Deus Aserá, mas sabemos que era um ídolo, né, que estava sendo colocado no lugar onde era o altar do holocausto, ali ao norte do altar. Foi colocado à porta do altar, refere-se a um portão situado ao norte do altar do holocausto, ou porta oriental, segundo a Septuaginta. Na Septuaginta é chamado de porta oriental, né, um lugar onde era adorado, era oferecido sacrifício, agora eles estavam adorando a um Deus, né, falso, a uma imagem, a um ídolo, e essa imagem é chamada da imagem de ciúmes. Por quê? Porque ela provoca os ciúmes em Deus, né? Nós vamos explicar sobre a questão desses ciúmes, o que é isso. Isso era uma cópia de países cananeus e até mesmo do Egito, pois lá no Egito era adorado diversos tipos de animais e répteis. O boi ápis, segundo os egípcios, era a principal divindade e encarnava o deus Osíris. Agora já o deus Ra era o deus do sol. Então nós temos aqui o deus Osíris e o deus Ra. Mais para frente eu vou falar um pouco sobre ele, né? Quem é esse deus aqui? São os deuses principais lá do Egito. Então nós encontramos lá no templo eles adorando o sol, né? Então pode ser que até esse deus pode ser um dos deuses que está lá também, porque eles estão voltados de costas para o templo e virado para o sol, adorando ao sol. E esse deus, ele era um deus que representava a adoração ao sol. O boi ápis é um dos principais deuses do Egito, né? Nós temos um caso que é tendência, né, das pessoas caírem na idolatria copiando algo do passado. Israel, quando estava no deserto, eles acharam que Moisés não voltava mais, o que eles fizeram? Fizeram um bezerro de ouro, exatamente como o boi ápis que tem no Egito. Ou seja, eles trouxeram algo do Egito e ficou no meio deles ali no deserto aquelas ideias. Assim como eles saem do Egito, eles falam sobre, eles lembram, né, quando eles passam por dificuldade, eles lembram que eles das cebolas do Egito, quando eles perderam a presença de Moisés, eles lembrou do Deus do Egito, que é o bezerro, né? Vamos dar um pouquinho aqui. Os ciúmes de Deus. Isso aqui é um assunto muito polêmico. Por quê? Porque o ciúmes ele é um sentimento humano, ele é coisa do homem, né? Mas quando eu falo ciúmes de Deus, eu preciso entender o que é ciúmes, né? Segundo o dicionário, né, ciúme, de acordo com o dicionário da língua portuguesa, pode ser definido como zelo, zelo amoroso, inveja, medo de perder, né, de perder o objeto amado, né? Em tratando-se de Deus e de acordo com a Bíblia, a única definição de ciúmes de Deus é zelo. Não tem outra explicação. Não tem como falar que Deus tem ciúme de perder algo porque tudo é dele, né? Ele não tem medo, esse tipo de medo.
mas ele tem o zelo, aquele cuidado, né? Qualquer associação com a mesquinharia egoísta, o medo de perder a propriedade, a inveja ou o ciúme não faz parte do contexto da quiná de Deus. O ciúme de Deus não é dirigido contra o ídolo, mas contra a deslealdade dos que juraram aliança. Não se assemelha à do marido traído, né? O texto áureo diz que a imagem que provoca ciúmes. Então, não se assemelha ao marido traído, porque o marido traído perde, e às vezes ele parte para a vingança. Não é esse caso. E também é dirigida, não é ciúme do ídolo, porque Deus sabe que o ídolo nada é, mas é contra o povo que, depois de tanta coisa que ele fez pelo povo, o povo agora está transferindo a glória para um Deus falso. Então essa imagem provoca ciúme. Quiná é a palavra que está lá no original hebraico, né, que significa ciúmes, né? Ela é usada tanto para ciúmes no sentido aqui, como também para ciúmes no sentido humano. Mas o Tiago ele fala sobre isso, né? Porventura, em vão diz a Escritura que o Espírito que é em nós tem ciúmes, né? Ele faz uma indagação, né? Apesar de que essa Escritura que ele diz, ela não se encontrar no Velho Testamento, mas ele cita isso aí, sobre o ciúme de Deus. Então o ciúme é pela sua aliança, não é pelo medo de perder, né? Então não é aquele ciúme egoísta, aquele ciúme de inveja, aquele ciúme de medo. Deus não tem essas coisas. Então é questão de zelo. O zelo que ele tem pela sua aliança, né, faz com que ele tenha, essa imagem tenha provocado aquele ciúme. Tipo assim, eu fiz tudo por este povo, agora estão jogando tudo sobre um ídolo. Os 70 anciões. Esse é um outro problema que nós encontramos aqui, porque os 70 anciões eram líderes do povo. E eles estavam com o incensário nas mãos. Isso mostra dois erros graves. Primeiro, estavam fazendo o ofício exclusivo de sacerdote, né? Os anciões não podiam, isso não era trabalho deles, era trabalho do sacerdote. Eles nem tinham acesso ao templo, já estavam profanando entrar lá. Então eles não tinham acesso, estavam com o incensário na mão, que era coisa do sacerdote. E segundo, usando o incensário para adorar a Deus estranho, né? Então nós temos aqui um problema grave. O incensário era levado diante do altar do incenso. Ou seja, ao norte do altar do holocausto estava um ídolo. E no altar do incenso era oferecido a todo tipo de répteis abomináveis. Uma verdadeira cegueira espiritual, apostasia total. Ou seja, eles estavam profanando o altar do holocausto e também o altar do incenso, onde era oferecido um incenso que subia como aroma para Deus, né? E o incenso simboliza as orações. Então, aqui no altar do holocausto é o lugar onde eles buscavam perdão dos pecados, e no altar de incenso eles adoravam a Deus. Então, nós estamos aqui numa total depravação espiritual. Sobre as abominações, a parte 2. O Tammuz, né? Nós temos o outro caso, nós estamos citando aqueles 5 casos dos pecados lá. Então, era uma divindade e ídolo Ciro e Fenício, correspondente a Adonis, no grego, um deus grego. Não se sabe ao certo sobre a origem desse nome. Na Suméria apareceu como deus da vegetação e da primavera. Era considerado irmão e marido de Star, a deusa da fertilidade. Aí você fala irmão e marido, isso mesmo. Ele era considerado irmão que casou, né? Ele casou com a própria irmã, que era outra deusa, né? Então, é uma promiscuidade tremenda, né? Até na questão de Deus, né? Provavelmente foi a proximidade entre Israel e a Síria que o culto Tammuz penetrou entre o povo de Israel. Então, porque como era um deus mais voltado para a Síria, Babilônia herdou, né, vamos dizer assim, quando eles tomaram a Síria e dominaram todo o império, alguns deuses foram passando para a cultura babilônica, mas essa aproximação de Israel com a Síria fez com que eles conhecessem esse deus Tammuz, né, um deus que nós vamos ver aqui mais para frente como que acontecia. Esse deus, olha para você ver, o ritual desse deus consistia em chorar para que ele ressuscitasse, pois acreditava que durante 6 meses ele ficava morto no submundo. E para que ele voltasse à vida, tinha que fazer uma espécie de clamor para que ele ressuscitasse e trouxesse chuva e vegetação. Então, durante 6 meses, que era o período aproximadamente do inverno, esse deus ficava na cultura,
né, na liturgia deles, ele ficava morto. Então precisava de chorar, fazer uma lamentação, né, e tinha pessoas, igual a nossa lição fala das mulheres, que eram preparadas, eram treinadas para fazer esse tipo de clamor. Então elas choravam para que ele voltasse à vida, e aí nos próximos 6 meses ele ressuscitava, e aí ele trazia a vegetação. Então, mas tudo nós sabemos que isso tudo é coisa da cabeça de uma pessoa cega, né? Porque quem controla a vegetação, quem controla tudo, nós sabemos que é o próprio Deus. Mas é aquele negócio, quando a pessoa pratica a idolatria, a tendência é julgar sobre o ídolo aquilo que Deus faz, né? Porque tudo é Deus quem faz, mas as pessoas jogam sobre o ídolo. Nós temos muitos exemplos hoje, né, de pessoas que atribuem a ídolos coisa que é Deus quem faz, né? Hoje, inclusive, tem pessoas que acreditam que o sol, a lua, as estrelas têm poder, né? Mas, na verdade, tudo é criatura de Deus. Então, Deus é que controla todas as coisas. Mas, quando se trata de ídolo, é exatamente tirar Deus do cenário. Então, nós temos aqui o Deus Sol, que é o Deus Ra, o Deus do Egito. Os 25 homens, além de adorar o sol, ainda estavam de costa para o templo, o que caracteriza uma afronta dupla a Deus, porque virar as costas para Deus e voltar a face para um ídolo é um pecado duplo. Eu estou ignorando um Deus verdadeiro e dando prioridade a uma imagem de um Deus criado pelo homem, né? O Deus Ra era esse Deus que tinha aqui a cabeça de águia, né? Uma das principais divindades do Egito, né? A principal é o boi Apis, mas ela é uma das principais. Ela tem até uma cidade, né? Lá no Egito, na época tinha uma cidade no Egito, em homenagem a esse Deus, né? Onde ele era o Deus principal daquela região. Mais uma vez, uma velha prática egípcia. No Egito tinha até um templo dedicado ao Deus Sol. Então, nessa cidade, tinha um templo dedicado a esse Deus aqui. Então, como nós estamos falando de todo tipo de abominação, há a possibilidade de lá ter esse Deus também, né? Eles estavam adorando o Sol, adorando Baal, Deus do Norte, pode ter Aserá. Então, diz que lá tinha vários tipos de ídolos, répteis e animais abomináveis. Então, é bem provável que esse Deus também tenha aparecido lá. Na Bíblia, o texto não diz isso, mas quando fala vários tipos de ídolos, é os ídolos que eles mais conheciam, né? Os anciãos na casa do profeta. Esses anciãos eram talvez líderes que foram deportados na primeira leva do cativeiro. Eles deviam orientar o povo a permanecer fiéis, mas não estavam fazendo coisas piores. Enquanto eu estava na casa do profeta, o Senhor revela o que eles faziam em oculto no templo. Aqui tem uma situação seguinte, alguns comentaristas acreditam que os anciões que Ezequiel viu no templo foi em tempo real, que não esses mesmos anciões, mas o texto não dá para provar isso. Então, pode ser que esses anciões sejam os mesmos anciões que Ezequiel viu, porque ainda que ele foi lá no templo, mas era uma visão. Então, a visão, quando está no tempo de Deus, o tempo para, né? Então, pode ser que Deus, enquanto eles estavam ali com Ezequiel procurando algum conselho ou tentando descobrir algo sobre as profecias, Deus falou, não, vou mostrar para você o que eles estão fazendo. E leva ele até o templo e lá mostra tudo que esses homens estavam fazendo, né? Coisas abomináveis. E é interessante que, deixa eu voltar um pouquinho aqui que eu tenho que falar um negócio que eu esqueci. Outra coisa interessante é que esses homens, esses anciões, eles não eram sacerdotes, mas eles estavam fazendo papel de sacerdote. Eles estavam lá no templo oferecendo incenso, igual nós falamos lá mais atrás um pouquinho. Então, eles eram homens que conheciam a lei, conheciam, né, os estatutos, porque eles eram os principais, mas eles preferiram virar as costas para isso, né? Isso chama apostasia total. Por quê? De uma hora para outra, depois de Deus ter abençoado tanta nação, tantas coisas que esses homens conheciam e deveriam liderar o povo, e agora eles voltam as costas para Deus e viram para um Deus falso, né? Então, eles estavam na casa do profeta e o Senhor revela o que eles faziam de oculto no templo. Ou seja, fez a máscara deles caírem, né? Na nossa conclusão, né, vimos nessa lição, uma substituição desastrosa do culto a Javé. Fizeram exatamente o contrário das ordens de Deus. Nós vemos lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 19. Eles fizeram tudo aquilo que Deus falou que não era para fazer. Precisamos termos cuidado de não incorrer no mesmo erro, substituindo a verdadeira adoração por falsos cultos em nome de Deus. Hoje não temos um templo a Deus, pois nós somos o templo.
O verdadeiro adorador, Deus conhece. Adoração e religiosidade são coisas diferentes. Temos que ter cuidado para não colocarmos no templo de Deus, que somos nós, outras coisas que não seja a presença de Deus. Então está aqui a nossa lição, mostrando sobre as abominações do templo. E nós, como templo de Deus, né, hoje nós somos essa morada do Altíssimo. E Jesus falou assim que se um espírito imundo sai de uma pessoa e ele volta e acha a casa vazia, ele volta e traz mais 7. Ou seja, mas se ele sai, com certeza Deus faz morada naquele coração. E Paulo fala que nós somos templo do Espírito Santo, e se alguém destruir o templo de Deus, que somos nós, Deus os destruirá, porque o templo de Deus que somos nós é santo. Então, possamos pedir a Deus que nos dê graça para que não venhamos cair no erro de colocar em nosso coração algo que não seja Deus em primeiro lugar. Que Deus possa abençoar vocês. Muito obrigado. Está aí mais uma lição, a lição de número 3, que será ministrada no domingo. Peço a você que dê o seu like, compartilhe, ative o sininho, porque aí os próximos vídeos você será notificado. E o vídeo que eu lancei anterior, tivemos alguns probleminhas aqui de barulho, mas é porque a gente está se adaptando ainda. Que Deus possa abençoar. Muito obrigado. E qualquer dúvida, estamos aqui. E aguarde para os próximos vídeos. Deus abençoe.